Bom dia. Vice-governador anuncia 4 milhões de reais para a recuperação do sistema viário em Urucurituba. Governador Amazonino Mendes faz hoje balanço de 6 meses de seu governo. Comércio de Manaus avalia expectativa positiva para as vendas no Dia das Mães. Rodan aprova mais de 300 milhões de reais em projetos. Onderes prevê industrialização da castanha do Pará no município de Humaitá. Flamengo volta a jogar abaixo do esperado e só empata na Libertadores. O Palmeiras vence o Boca Juniors na Argentina e garante sua classificação. Justiça concede liberdade a 137 presos que estavam em festa de milícia no Rio de Janeiro. Rocha Loures afirma à justiça que não sabia que havia dinheiro em mala da JBS. Julgamento sobre prisão de Lula será iniciado no dia 4 de maio. 3 governadores e ex-governadores do Distrito Federal tornam-se réus por superfaturamento do estádio Mané Garrincha. Líder da Coreia do Norte vai atravessar a fronteira a pé para se encontrar com o presidente da Coreia do Sul. Homem é executado com 10 tiros no mutirão. Esses são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Pode chover 5 milímetros hoje. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de que isso aconteça. Com 92% de umidade relativa do ar, a temperatura no momento está na marca dos 26 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus centígrados. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros e seu nível em relação ao mar está agora em 25 metros e 81 centímetros. São normais no momento as operações de pousos e decolagem nos aeroportos de Manaus. Quinta-feira, 26 de abril de 2018. Já se passaram 116 dias do ano e faltam 249 para terminar 2018. Dia dos Santos Anacleto e Marcelino. Também é o dia do engraxate e do goleiro. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Frei Henrique de Coimbra rezava a primeira missa no Brasil. Dom João VI, sob pressão da Revolução Liberal, retornava a Portugal em 1821. Nasci em 1916 o escritor australiano Morris West. Publicação póstuma do livro O Processo, de Franz Kafka, em 1925. A Legião Condor da Alemanha destrói Guernica, na Espanha, durante a Revolução em 1937. Picasso pintaria nos dias seguintes um quadro mostrando a destruição. Era inaugurada em 1965 a TV Globo, no Rio de Janeiro. Em 1986, acidente nuclear em Chernobyl, na antiga União Soviética, causava 31 mortes imediatas e 153 mil pessoas são evacuadas da cidade, que fica abandonada. Agora 5h50 em Manaus. Vamos às notícias. Os moradores do bairro de Aparecida vão reviver neste final de semana atividades e brincadeiras de rua. A programação de iniciativa da Prefeitura de Manaus será realizada a partir das 15 horas deste sábado 28, na Praça da Bandeira Branca, Aparecida, Zona Sul. Reunindo aproximadamente 500 atletas de 7 estados brasileiros, tem início nesta sexta-feira, amanhã, portanto, a partir das 9 horas, o Campeonato Brasileiro de Judô, Regional 1, que será realizado na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. O evento, que termina no domingo e é organizado pela Federação Amazonense de Judô e coordenado pela Confederação Brasileira de Judô, conta com o apoio do governo do Amazonas por meio da SEGEL. Com a participação de estados do norte e nordeste do país, como Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Maranhão, Piauí e Ceará, o campeonato será realizado nas categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior, tanto no gênero feminino quanto no masculino. Manaus 5h51. O governo do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, lançará nesta sexta-feira o serviço de City Tour através do Amazon Bus. Inicialmente, em caráter de promoção do roteiro, o serviço será gratuito, com o objetivo de oferecer aos turistas nacionais e estrangeiros e à população local um passeio nos principais cartões postais da cidade, em uma ação de endomarketing dos atrativos turísticos da capital. Em viagem a Urucurituba ontem, o vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, anunciou o investimento do governo do estado para a recuperação do sistema viário,
a revitalização da Delegacia de Polícia Civil e da base da Polícia Militar e o envio de 3 novas viaturas policiais para aquela cidade. Somente no sistema viário serão empregados 3,9 milhões de reais, seguindo determinação do governador Amazonino Mendes. Bolso Saraiva vistoriou as condições do sistema viário, visitou o Hospital Regional, Escola Estadual e o 41º Distrito Integrado de Polícia DIP para verificar em loco as necessidades de intervenção por parte do governo para melhorias nestas áreas. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, o investimento no sistema viário de Urucurituba envolverá 34 ruas em 3 bairros, além da estrada do Tabocal, cujas obras serão realizadas em 920 metros de extensão. Os investimentos contemplam serviço de terraplanagem, drenagem e pavimentação. Na manhã desta quarta-feira, os representantes da Arsan, representantes de órgãos públicos de infraestrutura da esfera municipal e estadual e integrantes de concessionárias prestadoras de serviços estiveram presentes no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, para receber informações sobre a construção do trevo na Avenida Torquato Tapajós e deliberarem sobre o tema do 3º workshop do Comitê de Obras Públicas Integradas, o COP. O edital de licitação que visa contratar uma empresa para executar a reforma dos laboratórios de HIV/AIDS da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado será lançado nesta quinta-feira, hoje, portanto, pela Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, a CGL-AM. De acordo com o edital 007/2018, o certame está previsto para ser realizado no próximo 14 de maio, às 10h30, na modalidade tomada de preços. A licitação está orçada em R$781.360,67 e foi solicitada pela Fundação de Medicina Tropical. E por falar em obras, o governador do estado, Amazonino Mendes, concede entrevista coletiva hoje, a partir das 10h30, na sede do governo, sobre o balanço de 6 meses de sua administração. Na ocasião, abordará desafios vencidos e avanços obtidos desde que assumiu o governo em outubro de 2017. Agora 5h54 em Manaus. Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para entrega de exames admissionais e apresentação de documentos para os 52 candidatos nomeados no concurso público de 2015 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os exames da Junta Médico-Pericial podem ser entregues de 8 às 12 horas na Avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus, nas dependências da Delegacia Geral de Polícia Civil, em frente ao Sambódromo. Os documentos e o laudo devem ser entregues no setor de RH da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, das 8 às 14 horas, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, número 3860, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, no subsolo do Shopping Via Norte. Manaus 5h55. A Secretaria de Administração e Gestão, SEAD, reuniu na tarde desta quarta-feira secretarias e órgãos do Poder Executivo Estadual para o início da formulação de um plano que consolide a política de gestão dos bens imóveis do estado do Amazonas. Participaram da reunião representantes das secretarias da Fazenda, de Política Fundiária, da Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado, Superintendência de Habitação do Amazonas, entre outros. Um dos objetivos principais deste plano será unificar as informações em um grande banco de dados que dê a todos os gestores públicos o perfil exato do acervo patrimonial do estado. Com transmissão ao vivo para 61 municípios amazonenses e a participação de ao menos 150 pessoas, entre autoridades, representantes de órgãos públicos e das Forças Armadas, o Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, lançou na manhã desta quarta-feira a edição 2018 do Programa de Preparação para a Aposentadoria Eterno Aprendiz, o PPA. Incentivadora do programa, a conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, ressaltou a importância do PPA para os servidores pré-aposentados. A aposentadoria deve ser enfrentada como mais uma fase que se inicia e não como um final. O PPA facilita aos servidores esse processo de transição, ponderou a conselheira presidente. Em decisão monocrática, o auditor e o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Alípio Reis Priemo Filho, decidiu suspender o edital de pregão eletrônico de número 321/2018 da Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo, CGL-AM, no valor estimado de 20,5 milhões de reais,
para contratação de empresa de locação de veículos tipo viaturas policiais, caracterizadas, modelo caminhonete, plataformas policiais móveis integradas, com equipamentos embarcados para atender as ações das companhias interativas comunitárias da Secretaria de Estado de Segurança Pública na capital e região metropolitana. A medida cautelar atendeu uma representação da empresa KL Limitada, que apontou indícios de irregularidades na licitação. O presidente da CGL, Vitor Fabiano Soares Cipriano, já foi notificado da decisão e tem 24 horas para suspender o certame, que está em curso sob pena de multa. Arquitetos e urbanistas terão mais uma oportunidade de ampliar e compartilhar seus conhecimentos hoje, quando acontece a 4ª edição do evento Conversa de Arquitetos. A ação é uma realização da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Amazonas, com apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. Nesta edição, os profissionais terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre o tema Projetos e Obras com o arquiteto Fabrício Santos. A edição iniciará às 18h30 no Madeira Market, localizado na rua Rio Madeira, esquina com Amapá, no bairro Nossa Senhora das Graças, zonas centro-sul da capital. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. A Câmara Municipal de Manacapuru realizou na manhã de ontem uma audiência pública com a presença de representantes do Poder Executivo Municipal para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre do ano de 2017. Um mecanismo legal decorrente do princípio da publicidade, visando trazer ao conhecimento da sociedade a forma como o Poder Executivo está gerindo o dinheiro público. O vereador Natanael Nogueira, do PSC, que presidiu a sessão, dá mais detalhes sobre a audiência. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, amigos da Difusora. Dentro dos mecanismos de controle fiscal inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal, temos as audiências públicas, que, de uma forma genérica, tem o objetivo de acompanhar a avaliação da receita, das despesas e da dívida das administrações, em particular da administração pública de Manacapuru. Então, conforme preceitua na Lei Complementar 101, o artigo 9º, parágrafo 4º, a Câmara tem cumprido, através da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, esse mecanismo de fiscalização, e estaremos aqui, através do relatório, informando o Tribunal de Contas sobre esta 3ª audiência pública do quadrimestre de 2017. Participaram da audiência pública Alfredo Bandeira, membro da Contabilidade da Prefeitura, o secretário Arnaldo Campos, de Administração, o secretário Leonardo Guimarães, de Governo, dentre outras autoridades. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. O passeio ciclístico Tiradentes, alusivo aos 181 anos da Polícia Militar do Amazonas e ao primeiro aniversário da ciclopatrulha, ocorrerá às 8 horas do próximo sábado, dia 28 de abril, com concentração no anfiteatro da Ponta Negra a partir das 7 horas da manhã. O evento é aberto ao público. A coordenação do evento programou várias atividades, dentre elas o sorteio de bicicletas e brindes para os inscritos. Também haverá distribuição de camisetas comemorativas. Além disso, para os policiais militares haverá uma competição com entrega de medalhas e prêmio para os melhores colocados. As inscrições poderão ser realizadas na base da ciclopatrulha nos dias 26 e 27 de abril, 8 às 8 horas da noite, 8 da manhã às 8 da noite, bem como no dia do evento. A inscrição custará 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição social a ser definida pela coordenação do evento. A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Amazonas está convidando todos os moradores para participarem de uma reunião com o senhor Sandro Maia, superintendente do INCRA, a ser realizada no próximo sábado, 28 de abril, das 9h30, no quilômetro 11 do ramal ZF4, na mercearia do senhor Oliveira. Na pauta da reunião, a regularização dos terrenos e definição de data para o início do cadastramento dos proprietários. Manaus, 6h06. Com o adiamento da 4ª Feira de Livros do Parque Ponte dos Milhares para 17 horas do dia 5 de maio,
O prazo da campanha de coleta de livros usados para doação à população também foi prorrogado até o dia 3 de maio nos 28 pontos de coleta instalados pela Prefeitura de Manaus. O evento tem como finalidade promover o incentivo à leitura e à prática sustentável do reaproveitamento. A Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, realiza nesta quinta-feira, hoje, portanto, o Circuito Cultural Tiago de Melo. No evento acontecerá ainda o Sarau do Livro Infantil, com a participação dos alunos da Rede Estadual do Amazonas. O evento será realizado no Centro Cultural Tiago de Melo, localizado na Avenida Altaz Mirim, bairro Amazonino Mendes, na zona leste de Manaus. O evento, que terá início às 9 horas, é uma iniciativa que busca dinamizar os espaços de cultura por meio da realização de mostras literárias, shows musicais, espetáculos de dança, exposições e intervenções artísticas, de que forma os profissionais da arte possam expor seus trabalhos. O circuito cultural será marcado pelo Sarau Infantil, com a participação de Milena de Castro, Manuel Passos e Amanda de Paula, além do escritor José Guimarães dos Santos, popularmente conhecido como Maraca. Novas placas de orientação de sentido de vias e de pontos turísticos estão sendo instaladas em vários pontos da cidade pela Prefeitura de Manaus. A ação é executada pelo Manaus Trans, que fez o levantamento das áreas com necessidade de nova sinalização. Já foram instaladas 23 placas com informações sobre logradouros e com mensagens educativas. Nesta primeira etapa serão implantadas 31 placas. O Manaus Trans também está realizando estudos que visam reforçar a sinalização viária em outros pontos da cidade. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, prorroga até amanhã, sexta-feira, o prazo para envio de documentos dos inscritos nos cursos de qualificação profissional na modalidade educação à distância. O envio de documentos é necessário para quem realizou a inscrição online no dia 20 de abril. O CETAM registrou inscrições dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, além do acesso de 10 países diferentes. O Amazonas concentrou o maior percentual de inscritos, com 12% do total. Para efetivar a inscrição, o candidato deve enviar e-mail para inscrições.cead@cetam.m.gov.br. Vamos repetir: inscrições.cead@cetam.am.gov.br, sem o cedilha e sem o tio, com cópia dos documentos, comprovante de escolaridade, certificados comprobatórios, RG e CPF. Quem não enviar a documentação até o prazo final perderá a vaga. Após esse período, CETAM EAD entrará em contato com os candidatos que ficaram na lista de espera. Agora 6:09 em Manaus. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, realiza no período de 15 a 17 de maio próximo a 22ª semana de enfermagem, com a oferta de 100 vagas para atividades diversas. O tema este ano é as dimensões e a multidisciplinaridade no cuidar da enfermagem. O evento faz parte da programação científica anual da instituição e visa promover a troca de conhecimento profissional, a aprendizagem e a atualização de protocolos assistenciais, destacou a diretora-presidente da Fundação SECOM, engenheira biomédica Ana Paula Lemes. As inscrições para a 22ª semana de enfermagem podem ser feitas no Departamento de Ensino e Pesquisa do SECOM, localizada na Rua Francisco Orellana, Dom Pedro, até que se esgotem as vagas. Podem participar enfermeiros, estudantes e técnicos da área de saúde. A programação completa está disponível no site www.fsecom.am.gov.br. O policiamento denominado Ronda Escolar, implantado pelo comandante da 15ª Companhia Interativa Comunitária, Capitão PM Marcelo Matos, em parte da zona norte de Manaus, tem sido uma das ferramentas de prevenção ao crime naquela região e já começa a colher frutos dentro do que se propõe. Parte do programa Escola Segura e Cidadã, o Ronda Escolar, tem sido implementado pelo Comando de Policiamento da Área Norte, que tem à frente atualmente o Tenente Coronel PM Vinícius, em toda a zona norte de Manaus. Para avançar com este modelo de policiamento, o CPA Norte utiliza as companhias interativas comunitárias subordinadas à unidade, entre elas a 15ª SICOM. Isso ocorre em parceria com as unidades da rede estadual e municipal de ensino. 6:11. A Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, divulgou ontem, por meio da Sala Estadual de Resposta Rápida
para o surto de sarampo do Amazonas, a 5ª edição do boletim epidemiológico. O boletim aponta 304 casos suspeitos de sarampo no Amazonas, destes 290 notificados em Manaus. O boletim mostra ainda que não há novos registros no interior nas 2 últimas semanas. Portanto, seguem as 14 notificações do boletim anterior, sendo 6 de Humaitá, uma de Anuri, uma de Beruri, um de Itacoatiara, um de Itapiranga, outro de Iranduba e um de Manacapuru, um de Novo Airão e um de São Gabriel da Cachoeira. O aumento do número de casos foi em Manaus, crescendo de 237 do último levantamento para 290. O boletim também não trouxe alteração em relação aos casos confirmados. Permanecem 16 casos confirmados de sarampo em Manaus e nenhum no interior, além de 40 descartados em Manaus e 4 no interior, referentes aos municípios de Anuri, Beruri, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira. Segundo o boletim, o estado investiga 244 casos notificados. O diretor-presidente da FVSM, Bernardino Albuquerque, destaca que esta 5ª edição do boletim demonstra a permanência das notificações dos casos de 57% em crianças de 6 meses até menores de 5 anos. O secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, lembra aos pais e responsáveis que a vacina tríplice viral está disponível em todas as unidades básicas de saúde UBS e unidades básicas de saúde da família, da prefeitura e no Centro de Atenção Integral à Criança CAIC do estado. Com o crescimento da economia, queda da inflação, pode ser considerada a segunda data mais importante para os comerciantes. O Dia das Mães terá crescimento nas vendas este ano, de acordo com a expectativa dos lojistas da capital do Amazonas. Dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus apontam que o faturamento das lojas deve ser 2,5% maior que do ano passado. O ticket médio de compras é de R$167,26 e o setor deve arrecadar uma receita bruta de mais de 130 milhões de reais. A pesquisa apontou que 19,3% dos entrevistados vão presentear suas mães com vestuário e lingerie, seguido de eletrodoméstico 17,5% e perfumes e similares 13,8%. Por outro lado, também a pesquisa da CDL Manaus apresenta que as mães gostariam de ganhar e na lista estão eletrodomésticos, perfumes e similares, smartphone ou tablet, joias e relógios, bolsas e acessórios, calçados, viagens e passeios, livros e revistas e até almoço e jantar. A pesquisa mostrou que 67,5% dos que vão presentear estão empregados no comércio, 15,5% na indústria, 10,9% dos entrevistados são empregados do terceiro setor e 6,1% são profissionais liberais. Na hora de comprar, 54% disseram que vão adquirir o presente do Dia das Mães em shoppings, 22% em lojas de departamento, 15% iriam comprar no centro de Manaus e 5% nos supermercados. De acordo com o estudo, o ticket médio do presente do Dia das Mães de 2018 é de R$167,26. A entrevista da CDL de Manaus foi realizada entre os dias 3 e 7 de abril. Ouviu 500 pessoas que moram proporcionalmente nas zonas norte, leste, oeste, centro-sul, centro-oeste e zona sul. Manaus, 6h14. A instalação da fábrica de Humaitá Nuts para beneficiamento de castanha desidratada seca na cidade de Humaitá, aprovada ontem pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, é uma operação estratégica na tarefa de estruturar uma cadeia produtiva neste segmento, segundo o diretor do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas, IDAM, Malvino Salvador. O Amazonas é o maior produtor de castanha do Brasil, do país, mas o Pará se mantém como maior exportador do produto. O projeto de produção da Humaitá Nuts está estimado em 12,6 milhões de reais e prevê processos automatizados de beneficiamento da castanha. Essa modernização das etapas de beneficiamento deve agregar valor a toda a cadeia produtiva desse fruto. Presidindo a reunião do CODAM, o secretário de Estado de Fazenda, Alfredo Paes, fez questão de esclarecer que no projeto que altera o Código Tributário do Amazonas em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, as empresas instaladas no interior, assim como o comércio, não serão prejudicadas. A pauta da 173ª reunião do CODAM, que relacionava 32 projetos industriais estimados em 345 milhões de reais, foi aprovada na íntegra. Os projetos diversificados aprovados incluíram de castanha a brinquedos e terminais para transações comerciais. Do total de projetos encaminhados pelos investidores, 10 são de implantação, 16 de diversificação e 6 de atualização. 6h16 em Manaus.
A Secretaria de Educação do Amazonas, SEDUC, apresentará hoje, quinta-feira, ao Conselho Estadual de Educação do Amazonas o calendário de reposição das aulas que foram paralisadas por conta da greve dos professores. Conforme calendário estabelecido, a reposição das aulas terá início no próximo sábado, 28, e seguirá até o dia 18 de dezembro. Na última terça-feira, as escolas encaminharam às coordenadorias distritais de educação de sua jurisdição os dias paralisados com seus respectivos dias de reposição para apreciação e validação. A reposição contempla o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9.394/1996, a qual estabelece carga horária mínima anual nas escolas de 800 horas para os ensinos fundamental e médio, o que equivale a 200 dias letivos. As unidades de ensino que não aderiram à paralisação devem cumprir o calendário escolar no oficial de 2018. As escolas que aderiram à paralisação parcialmente deverão efetivar os dias de paralisação dentro do calendário especial proposto, respeitando a correlação dos dias para a reposição. As unidades de ensino devem cumprir a reposição aos sábados e feriados dentro do horário escolar e da carga horária de cada componente curricular. Isso já começa no próximo sábado. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto tivemos um plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada, com 2 atendimentos, ambos por acidente de trânsito, queda de moto. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, também queda de moto. Esse ocorrido no bairro Zumbi dos Palmares, por volta de 19h20 à noite de ontem. Uma pessoa também deu entrada vítima de espetada de churrasco, levou um violento golpe de espeto de churrasco na barriga. A vítima tem 21 anos e está internado ainda no pronto-socorro João Lúcio, porém, graças ao grande trabalho dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, ele não corre risco de morte. Aliás, no João Lúcio, mais uma vez, recebendo aí centenas de pessoas com os sintomas da virose durante todo o dia de ontem. As pessoas dão entrada com febre, com dores na garganta, com moleza por todo o corpo, e eu conversava agora há pouco com os profissionais do João Lúcio. É grande, mas é muito grande mesmo o número de pessoas que vão a essa unidade de saúde com esses sintomas dessa maldita virose. Pronto Socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada no Platão Araújo, era por volta de 19h23, vítima de uma queda de moto. Ele caiu na Avenida Camapuã, nas proximidades do Terminal 4. Ele vinha pilotando uma moto 125, de repente foi trancado por um veículo. Ele bateu na sarjeta e por muito pouco não bateu a cabeça no porte. Ele deu entrada cheio de hematomas pelo corpo, entretanto, logo que passou por alguns procedimentos, exames e etc., alguns medicamentos também tomou e foi posteriormente liberado. 2 homens foram presos, acusados de realizar arrastões no bairro do Parque 10. A polícia militar, o batalhão ambiental fazia uma ronda na área quando populares denunciaram que na rua 21 encontravam-se 2 homens armados praticando arrastões. Eles foram rapidamente localizados pela polícia e rapidamente também foram presos. Com ele, a polícia encontrou uma arma de fabricação caseira. Grande trabalho aí no Parque 10 por parte dos policiais aí da área da SICOM do Parque 10, que tiraram mais um bandido de circulação. Um cara de pau de 22 anos foi preso pela polícia. Ele foi flagranteado com 10 quilos de maconha do tipo skunk dentro da casa dele, onde ele mora, no Beco Traíra. Desculpa aí aos nossos ouvintes, é que a virose me pegou de jeito, mas vamos lá. Ele foi preso no Beco Traíra, no bairro Cidade de Deus. A polícia chegou rapidamente ao local, os policiais do 13º DIP, e prenderam esse homem. Ele, na delegacia, ele contou, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que a droga ele encontrou na rua, no chão, e levou para casa. 10 quilos de maconha ele encontrou
na rua. Isso segundo ele, né? Muita gente acha que a droga era dele mesmo. As notícias do IML. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Mataram, já morreu. Mataram, já morreu. Um corpo de um homem conhecido na área lá do ramal da Bica como já morreu. O homem foi encontrado morto. O já morreu foi encontrado morto. Ele tem aparentemente entre 20 a 30 anos. A identidade oficial dele não foi revelada ainda, porém ele era conhecido na área como já morreu, numa área de mata, no ramal da Bica, no Tarumã Sul. De acordo com a polícia, o estado do corpo já estava em avançado estado de decomposição e por isso os exames terão que ser mais detalhados no IML. Mataram o já morreu lá no Tarumã Sul. As informações dão conta de que ele sempre estava ali pela área, batia papo com todo mundo. E aí, como é que estão as coisas? Ele falava meio compassado e o já morreu partiu dessa para pior. A identidade oficial dele ainda não foi divulgada. Um homem morreu assassinado no mutirão, mais uma morte no mutirão, na zona norte da cidade. A zona norte está rimando com morte, é muita morte na zona norte. E ontem à noite, o perigosíssimo bairro do Mutirão, mais uma vez, foi palco de um assassinato, foi palco de uma morte. E dessa vez, um homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro do Mutirão, um dos bairros que ultimamente vem se destacando como um dos bairros onde mais acontece morte na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 65 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h27. Obrigado, Pellegrini. Pellegrini está realmente com a garganta meio machucada. Mesmo está acontecendo com o Edson Mello, que heroicamente está nos ajudando aqui na apresentação do Jornal da Manhã. Nosso muito obrigado aos nossos ouvintes e também aos nossos internet espectadores. Existe esse termo? Bom, a gente acabou de criar ele aqui para os nossos ouvintes da internet através do aplicativo Mano que estão ouvindo e assistindo a apresentação do Jornal da Manhã. A eles mais uma vez, o nosso muito obrigado. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.663, sorteado ontem em São Paulo, capital. A quina acumulou novo acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje R$3 milhões. A quadra teve 111 apostas ganhadoras com premiação individual de R$3.706,96. O terno teve 8.275 apostas ganhadoras, prêmio R$74,77. O Duque teve 172.459 ganhadores. O prêmio para cada um deles, belíssimo prêmio de R$1,97. Atenção para as dezenas da quina concurso 4.663. Anote: 05 14 15 27 52. Vamos repetir. Atenção, você que jogou na quina, acumulou. Prêmio para hoje, R$3 milhões. Quina concurso 4.663, sorteada ontem em São Paulo. Confira as dezenas: 05 14 15 27 52. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1.654, também sorteado em São Paulo, capital, ontem à noite. 15 acertos, 5 apostas ganhadoras. Elas são de Goiânia, Goiás, Planaltina também Goiás, Pedro Osório no Rio Grande do Sul, Itapema em Santa Catarina e Penápolis em São Paulo. Cada uma delas vai receber R$1.738.411,88, já que estava acumulada. Manaus não tem, viu, Edson? Mais uma vez,
A Loto Fácil decididamente não gosta desta cidade. 14 acertos e 799 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.533,24. 13 acertos, 31.392 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 379.563 apostas ganhadoras. O prêmio R$8. 11 acertos, 2.102.630 apostas ganhadoras, prêmio R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1654 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25. Vamos repetir para você as dezenas do concurso 1654 da Loto Fácil. 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25. Vamos falar agora de Mega Sena, concurso 2034. A Mega Sena foi sorteada em Aparecida do Taboado, lá no Mato Grosso do Sul. Apenas uma aposta ganhadora de São Paulo capital e leva sozinha R$2.777.651 mais 27 centavos. A quina saiu para 89 apostas ganhadoras, prêmio R$16.942,34. Vamos às dezenas. Dezenas 06, 07, 13, 17, 22, 56. Vamos repetir as dezenas do concurso 2034 da Mega Sena. 06, 07, 13, 17, 22 e 56. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. No duelo dos últimos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo saiu na frente do Corinthians em Bragança Paulista ao vencer por 2-1 pela Copa do Brasil Sub-20. Com a vitória, o rubro-negro pode até perder por 1-0 no dia 1º de maio na Gávea, que está com a vaga para a semifinal assegurada devido ao gol qualificado marcado fora de casa. Um empate também classifica o time carioca. O Vasco encaminhou acerto com o Bayer Leverkusen da Alemanha para a transferência do jogador em julho. O negócio, mesmo não confirmado oficialmente, está fechado nos bastidores. A expectativa é de que o garoto seja negociado por 25 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, o que se configuraria a maior venda da história vascaína. Outros clubes do futebol europeu, como o Bayern de Munique e a Juventus, também estavam de olho no atacante. Uma semana depois de ter sido goleado de forma impiedosa na Argentina por 4-0 e ainda ver o rival desperdiçar 2 pênaltis, o Vasco reencontra o Racing nesta quinta-feira, hoje, às 21h30, no horário de Brasília, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Grupo F. A situação vascaína é desesperadora. Na lanterna, com 1 ponto, vai precisar ganhar os 3 jogos restantes e o primeiro é justamente contra o que para muitos é o melhor time argentino da atualidade e líder da chave com 7 pontos. Eduardo Silva, os jogos de ontem pela Copa do Brasil. Vitória 0, Corinthians também 0. Goiás 0, Grêmio 2. Pela Libertadores da América, Atlético Tucumã 3, Strongest 0. E Nacional do Uruguai 4, Real Garcilaso 0. Monagas 1, Defensor Sporting 0. Boca Juniors 0, Palmeiras 2. Santa Fé 0, Flamengo também 0. Em Bogotá, desta quarta-feira, o Flamengo jogou muito abaixo do esperado novamente, só empatou com Santa Fé por 0-0. O Flamengo segue na ponta com 6 pontos a mais do que o River Plate da Argentina, mas com um jogo também a mais. Em caso de vitória dos argentinos hoje, eles assumem a liderança. E depois dos protestos de alguns torcedores em Buenos Aires, o Palmeiras deu a resposta em grande estilo na noite da quarta-feira. Com gols de Keno e Lucas Lima, venceu por 2-0 e copou o Boca Juniors dentro da Bomboneira. O Verdão está classificado às oitavas da Libertadores. Ainda pela Libertadores jogam hoje às 19h15 River Plate e Emelec. Cruzeiro e Universidade do Chile. Às 21h30 jogam Peñarol e Libertad. Júnior de Barranquilla e Aliança de Lima. E ainda Vasco e Racing Clube. E pela Copa do Nordeste jogam às 21h45 Botafogo da Paraíba e o Bahia. Últimas notícias.
O dólar fechou alta novamente nesta quarta-feira e chegou a ir acima do patamar de R$3,50, maior nível em quase 2 anos. O dólar avançou 0,48% a R$3,4860 na venda, maior nível de fechamento desde 13 de junho de 2016, quando fechou a R$3,4867. A Bolsa de Valores de São Paulo conseguiu defender os 85 mil pontos em um dia dominado pela cautela nos mercados acionários globais. O índice à vista encerrou em baixa de 0,50% aos 85.044,38 pontos. As contas do governo registraram um rombo de 24,828 bilhões de reais em março, segundo o número divulgados ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que as despesas do governo superaram as receitas com impostos e contribuições federais em 24,828 bilhões de reais no mês passado. Essa conta, porém, não inclui os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta desta quarta-feira um projeto de lei que abre no orçamento da União um crédito suplementar de 4,4 bilhões de reais a serem transferidos para o Distrito Federal, estados e municípios. A proposta segue agora para a sanção do presidente da República, Michel Temer. Manaus 6:42. A recuperação das vagas de trabalho com carteira assinada tem sido sustentada pelos pequenos negócios, uma vez que nas grandes e médias empresas o número de demissões no ano ainda supera o de contratações. É o que aponta a pesquisa do Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED do Ministério do Trabalho, divulgado nesta quarta-feira. No acumulado do primeiro trimestre de 2018, os pequenos negócios criaram 196.038 vagas formais, respondendo por 96% dos empregos gerados. Já as médias e grandes empresas, mesmo com saldo positivo em março, ainda acumulam nos 3 primeiros meses do ano uma perda de 4,888 pontos de trabalho, mostra o levantamento. O presidente Michel Temer sancionou com vetos nesta quarta-feira o projeto que disciplina como agentes públicos devem interpretar as normas legais. Aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto modifica a lei de introdução às normas do direito brasileiro. A sanção com os vetos será publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Em debate nesta segunda-feira no Tribunal de Contas da União, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez um apelo a Temer para que vetasse integralmente a proposta. 6:43 em Manaus. A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal e tornou réus nesta semana 12 suspeitos de envolvimento com esquemas de corrupção durante a reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília. A lista inclui os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz do PT, José Roberto Arruda do PR e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli do MDB. A apreensão de itens do senador Ciro Nogueira do PP do Piauí na última terça-feira gerou um ambiente de muita preocupação e pânico no Congresso Nacional. O presidente do PP foi um dos alvos de um desdobramento da Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão do gabinete do senador e no apartamento funcional dele. A defesa de Rodrigo Rocha Loures, do MDB do Paraná, ex-deputado federal e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, pediu à Justiça Federal de Brasília que o absolva da acusação de corrupção passiva no episódio em que ele recebeu uma mala com R$500 mil de um executivo da JBS. No pedido, os advogados de Rocha Loures, que chegou a ser preso, argumentam que ele não sabia que havia dinheiro na mala e que muito menos o montante seria para ele. Se ele não sabia, porque estava correndo e correndo bem ligeiro. O Partido Ecológico Nacional, o PEN, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal desistência da tentativa de reverter o entendimento que autorizou prisões a partir de condenação em segunda instância. Em documento, o partido diz que reavaliou a questão e que considera inoportuno na atual quadra dos acontecimentos um novo julgamento do tema. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, homologou ontem o pedido de desistência do Partido Ecológico Nacional, PEN, que não quer mais barrar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A sigla recusou do pedido de medida cautelar depois de enfrentar críticas de que a ofensiva jurídica poderia ser uma manobra para beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que retirou do juiz federal Sérgio Moro trecho da delação da Odebrecht, abre uma forte brecha para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anular a condenação no caso do triplex no Guarujá, afirma um especialista. Por maioria, os ministros decidiram remeter à Justiça de São Paulo os trechos da delação do ex-executivos
que relatam fatos sobre as reformas no sítio de Atibaia e o terreno onde seria sediado o Instituto Lula. O Tribunal de Contas da União aprovou ontem a disponibilidade de 508,3 milhões de reais em bens da construtora Andrade Gutierrez, acusada de fazer parte de um consórcio que superfaturou obras da usina nuclear de Angra 3. Manaus 6:46. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu que a candidatura de Geraldo Alckmin do PSB ao Planalto neste ano pode ser abalada pelos escândalos envolvendo Aécio Neves, senador por Minas e ex-presidente nacional do PSDB. Que abala, pode abalar. Se vai minar, vamos ver, dependendo da energia do maratonista e da capacidade que ele tem de conseguir apoio, disse em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Rede Globo, na madrugada desta quinta-feira. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar um processo movido pelo deputado federal Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, contra Jair Bolsonaro, do PSL, também do Rio, que apurava a suposta prática de crimes contra a honra. Para o ministro, a imunidade parlamentar conferida a Bolsonaro não permite que o congressista seja responsabilizado no caso. Sem conseguir votar matérias importantes para o governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ameaçou descontar o salário dos deputados da oposição que estão em obstrução e tentam impedir o andamento dos trabalhos na casa desde a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 7. O empresário Joesley Batista, acionista do grupo JF, prestou depoimento à Polícia Federal, no qual confirma ter repassado 500 mil reais em espécie ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, presidente nacional do Partido Progressista. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deverá cruzar a pé a linha de demarcação militar que divide as duas Coreias para a realização da histórica cúpula com o presidente sul-coreano Moon Jae-in na sexta-feira, amanhã, informou hoje o gabinete da presidência da Coreia do Sul. Moon Jae-in vai esperar por Kim do outro lado da divisória às 9h30, horário local, e ambos serão escoltados por uma guarnição de honra até Pest House, o edifício que abrigará a cúpula que está localizado na margem sul militarizada da fronteira intercoreana. O juiz Eduardo Marques Habritschek, da segunda vara criminal de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, revogou nesta quarta-feira prisão preventiva de 137 presos da operação policial de combate à milícia ocorrida no dia 7 de abril. No último dia 19, o juiz havia revogado a prisão preventiva do artista de circo Pablo Dias Bessa Martins, também detido na operação policial e que viajou na quarta-feira para a Suíça, onde tem contrato de trabalho e ficará por 8 meses naquele país. Preso desde setembro de 2016, o ex-ministro Antônio Palocci assinou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Fontes vinculadas ao caso confirmaram ao Globo que a colaboração avançou com rapidez nos últimos dias. Em sigilo, além de terem fixado as bases dos benefícios que serão concedidos a Palocci, os investigadores, inclusive, já teriam concluído a fase de depoimentos. A colaboração de Palocci, no entanto, ainda não foi homologada pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal pautou para o início de maio o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua prisão na Operação Lava Jato. O recurso será julgado pela segunda turma do STF por meio do plenário virtual. Nesse tipo de julgamento, os ministros terão entre os dias 4 e 10 de maio para apresentarem seus votos ao sistema do tribunal. Integram a segunda turma, além do relator do processo, o ministro Edson Fachin, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT pediu nesta quarta-feira que o juiz federal Sérgio Moro envie imediatamente para a Justiça Federal de São Paulo 2 processos que tramitam em Curitiba contra o petista. A Procuradoria-Geral da República estuda recorrer da decisão da segunda turma do STF que enviou trechos da delação da Odebrecht que citam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Justiça Federal em São Paulo, tirando-os do juiz Sérgio Moro de Curitiba. A decisão da segunda turma, tomada nesta terça-feira por maioria 3-2, e ainda gera dúvidas quanto ao seu impacto. Agora 6h50 em Banal. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Rocha Loures afirma à Justiça que não sabia que havia dinheiro em mala da JBS. O que diz a Folha de São Paulo? Remeter delação sobre Lula para SP gera tumulto processual. Vamos agora ao destaque do estado de São Paulo. Joesley diz à Polícia Federal que entregou 500 mil a Ciro Nogueira do PP. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Agnello, Arruda e Filipelli tornam-se réus por superfaturamento do estádio Mané Garrincha. Vamos agora a BH com destaque do jornal Estado de Minas.
PEN desiste de liminar do Supremo para impedir prisão em segunda instância. Edições locais que chegam à nossa redação nesta quinta-feira, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa. Investimentos expandem além de Manaus. O que diz a crítica? Neta acusa, Ministério Público denuncia ex-juiz da infância por abuso. E finalmente o Jornal Amazonas em Tempo, que diz: 20,5 milhões de reais. TCE suspende licitação do Estado para a contratação de veículos ASSP. 6h51 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini no Boletim Policial. A técnica foi de Itamar Jardini e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h45. Na sequência da nossa programação, mais um campeão de audiência desfila nos microfones da sua difusora. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Ele já deu o seu sinal. Exatamente.